Muito bem, meus amados, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Mais um bloco da nossa aula, do nosso curso de administração eclesiásticas, né? E nós já falamos de conceitos bastante técnicos, né? Nós falamos de planejamento, nós falamos do processo da administração, não é? Nós falamos de como gerir a igreja, administrando os recursos, né, para que a gente possa maximizar a efetividade em busca das nossas metas, da nossa missão, né, de evangelizar, de ensinar, de formar outros obreiros, né, com o intuito de fortalecer a igreja e de louvar a Deus, né? Essa é a missão principal da igreja, louvar a Jesus Cristo, né? Falamos a respeito de dons espirituais, né, de dons ministeriais e dons que o Espírito Santo de Deus dá, e nós vimos que estes dons são necessários, mesmo para a boa administração, né? Mesmo que alguém tenha todo o conhecimento de gestão secular, vamos dizer assim, isso não é suficiente para dirigir a igreja, para liderar a igreja, porque para isso é necessário uma capacitação de Deus. E é Deus quem nos capacita a fazer isso, tá certo? Então, prosseguindo aqui, eu quero compartilhar com vocês, né, alguns exemplos disso, que nós vemos na Bíblia Sagrada, né? Olha só, ter conhecimento de áreas práticas e tarefas gerais de líderes lhe ajudará a tornar-se um líder vitorioso. Então, veja, isso não é descartável, tá certo? Porque se fosse descartável, nós não trataríamos desse assunto como nós tratamos no início desse módulo, tá certo? No entanto, existem qualificações bíblicas para os líderes que são extremamente necessárias, né? E, além dessas qualificações, nós temos os dons espirituais, né? As habilidades, a educação, a experiência, não é? Tudo isso é importante. Todas estas qualificações são necessárias, né? Porém, a coisa mais importante que um líder precisa ter é a unção do Espírito Santo, né? Unção, o que será que significa isso? O que é unção? Então, eu tentei descrever isso da forma mais simples possível, né? Para nós entendermos aqui um conceito principal disso. Que unção é um ato de Deus. É Deus quem unge, tá certo? A unção é Deus quem faz, né? E está relacionado com o dom do Espírito Santo de Deus. É óbvio que muitas vezes, né, nós vamos ver, inclusive, lá no Novo Testamento, Paulo escrevendo e falando a respeito da unção que é feita por intermédio da imposição de mãos apostólica, né? E existem alguns segmentos que colocam em prática isso até hoje, né? A unção através da imposição de mãos, né? E muitos deles ungem com óleo mesmo, né? Com o óleo da unção, né? Porque unção pode ser também o óleo que é usado nesse ato, né? Nesta cerimônia. A unção é aquele óleo que é derramado, que é aspergido, né? E unção também é o ato de ungir, né? E este ato de ungir, embora seja simbólico, através da imposição de mãos, né? Através de um evento na igreja, né? A unção que nós estamos falando aqui é Deus quem dá. E muitas vezes, aquele ato na igreja é apenas para manifestar de forma visível aquilo que Deus está operando ou aquilo que Deus já operou através do seu chamado, né? Através da capacitação do Espírito Santo de Deus. Então, a unção é um ato de Deus, é Deus quem o faz e está relacionado com um dom do Espírito Santo, com a capacitação do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver 3 classes de pessoas, né, sendo ungidas: os reis, os sacerdotes e os profetas. Estes 3, eles tinham ofícios distintos, né? O rei, ele é escolhido, né? Ele é ungido para liderar o povo de forma
política, né? De forma espiritual também? Também, de certa forma, né? Nós vemos lá que Deus, ele escolhe Davi, e Davi torna-se um exemplo para o povo de Israel, né? E, inclusive, um exemplo de liderança. Quando nós falamos de rei para o povo de Israel, né? E a expectativa do Messias, que seria o rei, o ungido de Deus, ainda falando sobre unção, né? O Cristo é ungido, aquele que seria ungido, ele viria, né? Com o ofício de rei para reinar, para governar, para libertar o povo de Israel. E Davi, ele tornou-se uma figura, né? Um exemplo. O Messias, o ungido de Deus, seria tal como foi Davi, né? Dada a sua fidelidade a Deus, né? Embora nós vejamos as suas quedas, nós vejamos os problemas que ele enfrentou, era um homem totalmente voltado para Deus, com o coração voltado para o Senhor, tá certo? E, portanto, nós vamos ver no Antigo Testamento a unção sobre o rei, aquele que lideraria o povo, seria um pastor do povo, né? Um líder político e também um líder espiritual, né? Que guiaria o povo, que uniria o povo, né? Que traria, então, segurança e prosperidade para o povo de Israel. Para que ele pudesse fazer isso, né, era necessário que ele recebesse uma capacitação, né, de Deus. E isso era simbolizado através da unção, né? Aquela unção lá que foi derramada sobre Davi e que demonstrava a escolha de Deus, né? Que Deus o havia escolhido, que Deus o havia chamado para esta tarefa, né? O que difere um rei de Israel dos outros reis das outras nações, né? É porque também este rei era um líder espiritual. Ele estava sendo capacitado por Deus para poder levar o povo também à presença de Deus. Os sacerdotes, né? Eram aqueles que levavam do povo para Deus as suas ofertas, né? Que, de certa forma, ligava o povo a Deus, né? Oferecendo ali os holocaustos, os sacrifícios e clamando a Deus pelo perdão, né? Levando até Deus aquilo que o povo estava entregando, né? E para que eles tivessem capacitação para fazer isso, a unção também era necessária sobre a vida dele. Era necessário um chamado de Deus, né? A escolha de Deus. Deus, ele escolheu e mostrou, né? Que Arão e sua família eram aqueles que seriam escolhidos como a casta sacerdotal para o povo de Israel, né? E Deus os chamou para que eles pudessem exercer este ofício, né? De levar as ofertas do povo até Deus, de clamar a Deus pelo povo, né? De interceder a Deus pelo povo e de abençoar o povo também com a bênção de Deus. Para isso, era necessário a unção. Nós vemos lá em Êxodo, no capítulo 28, 41. E os profetas que faziam o inverso, que traziam a palavra de Deus ao povo, que entregava ao povo aquilo que Deus desejava entregar a eles, né? Trazia esta palavra inspirada, né? Conforme eu já disse nos blocos anteriores, o profeta era aquele que tinha a pretensão de levar o povo de volta a Deus ao arrependimento, né? Que anunciava o ano aceitável do Senhor, um tempo de ira e um tempo de salvação. Predizia o futuro, né? Mas predizia o futuro com o intuito de que o futuro seria uma consequência das ações dos homens naquele momento, né? Mas o cerne da sua mensagem era sempre o arrependimento, que o povo se voltasse a Deus, né? E alguns deles, para justificar ou para provar, né, a sua mensagem, muitos deles operaram muitos sinais, né? Sinais de cura, sinais de maravilhas, né? Coisas extraordinárias aconteceram por intermédio destes homens, e eles fizeram
por causa da capacitação de Deus, por causa da unção do Espírito Santo de Deus, né? E nós vemos aqui também como um ato simbólico a unção, né? Nós vemos lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, verso de número 16, né? E eu encorajo você a fazer a consulta de todos esses textos e averiguar esses acontecimentos. O autor do nosso material de apoio, ele cita também a unção do leproso, né? O leproso também era ungido e isso simbolizava a sua cura, né? A lepra era uma doença que deteriorava o corpo, né? O corpo do leproso, ele começava a apodrecer, né? E o leproso se tornava um cadáver ainda vivo, né? Um morto-vivo. E a lepra, ela tornou-se simbolicamente, né? Um símbolo do pecado do homem, né? Porque o homem, no seu estado de pecado, também está num estado de apodrecimento, né? É um cadáver que está vivo, porque alguém que vive no pecado está morto para Deus, né? E a unção do leproso, aqui, né, no nosso material de apoio, ele simboliza a cura da lepra, né? A limpeza, a purificação do pecado. E isso ocorre na regeneração, no novo nascimento, né? E ele coloca essa unção como algo essencial para qualquer ofício na igreja, né? Para que alguém exerça liderança na igreja, para que alguém exerça influência na igreja, embora tenha dons, habilidades e tenha capacidade, é de suma importância que esse alguém seja alguém regenerado, né? Seja alguém nascido de novo, né? Alguém que deixou o pecado para trás, né? É óbvio que todos nós somos pecadores, todos nós cometemos pecados. João fala a respeito disso, né? Se alguém não peca, esse alguém é mentiroso, mas é algo muito diferente de viver no pecado, né? De viver uma vida de pecado, sem um arrependimento genuíno, verdadeiro, ou uma mudança de vida. Então, o ministro de Deus, né? O administrador, o dispenseiro, o mordomo da casa de Deus, aquele que está ao seu encargo, né? Administrar os dons espirituais à igreja, ele precisa ser alguém regenerado, né? E ele precisa desta unção também, que simboliza, né? A regeneração. E é também um ato do Espírito Santo de Deus. Veja só, a unção simbolizava equipamento para o serviço, a capacitação para o serviço, para o ofício, e é associada ao derramamento do Espírito de Deus. Então, hoje, nós temos um relacionamento com o Espírito de Deus de forma distinta e diferente daquela que nós vemos no Antigo Testamento, né? Porque até então, o Espírito Santo de Deus capacitava as pessoas, né? Mas existiam as classes de pessoas que recebiam essa unção, né? E nós vimos aqui que os reis eram uma classe de pessoas que recebiam a unção do Espírito Santo, os sacerdotes e os profetas, né? Na ocasião do derramamento do Espírito Santo, se cumpre a profecia, né? Que diz que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Isso significa que todas as pessoas indistintamente receberão a unção do Espírito Santo? Não. Receberão a unção do Espírito Santo aqueles que forem regenerados, aqueles que forem transformados, aqueles que nascerem de novo, né? Aqueles que fizerem parte do corpo de Cristo, né? Que fazem parte do reino de Deus, tá certo? Agora, o texto diz sobre toda a carne, porque agora não existe mais essa distinção de pessoas específicas. Toda e qualquer pessoa que se converte, toda e qualquer pessoa que é nascida de novo, ela recebe, né, uma parte do Espírito e ela pode receber esta capacitação para o serviço. Este empoderamento do Espírito Santo de Deus para exercer aquilo para o qual ele foi chamado, sem distinção, seja homem livre, seja escravo, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja ancião, não importa.
o texto diz, sobre toda a carne. Porque a cada um de nós é possível receber a unção do Espírito Santo de Deus. Esta capacitação do Espírito, né? E que está associada ao derramamento do Espírito Santo de Deus, né? Alguém vai dizer que este derramamento, esta unção e este equipamento se dá no momento da conversão, não é? Alguém converte, é nascido de novo e, portanto, já recebe dessa unção, não é? O movimento pentecostal vai dizer que esta experiência, esta unção, este derramamento do Espírito Santo de Deus vai ocorrer num momento distinto, tá certo? É um outro momento. Com base em que dizem isso? Com base naquilo que está descrito no livro do Atos dos Apóstolos, né? Nós vemos lá que, por exemplo, houve pessoas que evangelizaram os gentios, né? Os samaritanos, por exemplo, através do ministério de Felipe, se não me falha a memória, e quando os apóstolos descobriram acerca daquelas conversões, né? Apóstolos foram enviados para falar com aquelas pessoas recém-convertidas, né? Ao apóstolo João e o apóstolo Pedro. Chegando lá, pela imposição de mãos, ministraram sobre eles, né, o batismo com o Espírito Santo, né? Naquela ocasião, houve a manifestação do falar em línguas, né? Por isso que alguém vai dizer que esta capacitação, ela necessariamente deve acompanhar de um evento que seja visível, né? E os pentecostais vão entender que o falar em línguas, né, é o indício primeiro desta capacitação, desta unção para o serviço, né? Que eles vão chamar de batismo no Espírito Santo. Importante nós distinguirmos aquilo que Paulo fala de batismo com o Espírito Santo, quando ele escreve nas suas epístolas, e o batismo com o Espírito Santo, que Lucas ele descreve no Atos dos Apóstolos. Coisas distintas aqui. Paulo está falando do batismo do Espírito Santo enquanto conversão, enquanto regeneração, enquanto nascer de novo, enquanto conversão. Nada errado disso, Paulo está usando um termo que é comum a Lucas, mas que estão falando de coisas distintas. Quando Lucas fala deste derramamento, né, desta unção, deste batismo com o Espírito Santo, ele está falando de uma capacitação, né, e que necessariamente envolve, não é, uma manifestação espiritual. Professor, eu sei que vocês gostam de saber disso e em sala de aula vocês iriam me perguntar. É necessário que alguém fale em línguas para que possua a unção, né? Esta capacitação, o batismo com o Espírito Santo? Eu, particularmente, amados, isso é uma posição minha? Eu acredito que não. Por quê? Porque eu conheço pessoas, né? Pela minha experiência, e pelo tempo que nós estamos no ministério trabalhando, né, pregando, em contato com muitas pessoas, eu tenho visto pessoas que não manifestaram o falar em línguas, mas que possuem essa capacitação para pregar o evangelho com autoridade, não é? Com esse dinamismo, não é? Com esse poder do Espírito, de modo que faz com que aqueles que ouvem o evangelho se convertam, não é? Entendam o evangelho, tá certo? Tenham a sua vida transformada por intermédio da pregação destas pessoas, né? Eu vejo pessoas com o dom da fé, né? Que contagiam outras pessoas, que acreditam, que passam por dificuldades. Eu vejo gente ministrando sobre outros, né? Aconselhando, encorajando, orando, ministrando, tá certo? E que, de repente, não tiveram aí, não manifestaram o falar em línguas, né? Então, no Atos dos Apóstolos, nós vemos, né, como uma evidência do batismo, deste derramamento, desta unção, o falar em línguas, tá certo? Porque era algo que, na descrição, na narrativa do livro, nós vemos que é algo perceptível, tá certo? E mesmo quando não é citado o falar em línguas, subentende-se que aconteceu algo que fez com que as pessoas observassem ou percebessem, tá certo? Que algo aconteceu, algo diferente, tá certo? Isso não pode ser conversão, porque a conversão ninguém pode verificar. Como é que você pode dizer quando é que foi exatamente
que você se converteu? Foi quando você aceitou a Jesus? Foi quando você se batizou? Foi em algum outro momento? E aquele que tem chegado na igreja agora e que se converte, qual é o exato momento que isso acontece? Jesus, ele diz que isso é como o vento, que você ouve, né, o seu barulho, você vê o efeito do vento, mas você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Portanto, a conversão não dá para medir, não dá para dizer o momento exato. E quando nós olhamos lá no Atos dos Apóstolos, nós vemos que este derramamento, né, este batismo com o Espírito Santo, e que os pentecostais acreditam que é uma capacitação para o serviço, ela advém, não é, de um momento onde pode-se perceber, né? Houve uma evidência de que isso ocorreu, né? O professor, particularmente, não acredita que é necessário a manifestação do falar em línguas. Por quê? Porque Paulo, ele vai falar a respeito dos dons, né? E quando ele fala a respeito dos dons, ele vai dizer, olha, nem todos falam em línguas, né? Eu gostaria que todos falassem, mas nem todos falam em línguas, não é? Demonstrando ali que há outros dons, né? Que cada pessoa tem um dom e que é possível que alguém tenha dons espirituais, mas que, portanto, não tenha o dom de falar em línguas, né? Então, com base nesses textos e nessa argumentação, é que nós acreditamos, né? Que, embora, né, utilizando aqui ainda as palavras de Paulo, seja importante, né, que aquele que acredita na atualidade dos dons espirituais e que acredita na manifestação do falar em línguas como uma edificação para aquele que ora, para aquele que busca a Deus, né, é importante que aqueles que creem nisso o busquem de fato, né, que busquem de Deus esta capacitação, esta unção também, mas que não é necessária para o desenvolvimento dos demais dons espirituais, tá certo? E que, de fato, é necessário para a direção da igreja, né? Para enfrentar os desafios que nós encontramos no mundo hoje, enquanto igreja, enquanto ministros de Deus. É necessário esta unção, é necessário esta capacitação. Meu amado, nós ficamos por aqui, então, que Deus o abençoe grandemente e que o Espírito de Deus fale mais ao seu coração, né? Continue estudando, continue lendo o seu material, continue buscando e se aperfeiçoando, porque eu tenho certeza que é grande a obra que o Senhor tem para realizar na sua vida. Amém, meu amado? Deus o abençoe e até a próxima, se Deus quiser.